O Alexandre de Moraes abriu o julgamento do Bolsonaro com a sua marca registrada pessoal. Um discurso político, violento e intimidatório, antecipando o julgamento dele e ameaçando qualquer um entre os seus próprios pares, que ousar contestar esse julgamento com a pecha da covardia, palavra que ele repetiu pelo menos uma dezena de vezes nesse discurso. Nada a ver com o que se espera de um relatório técnico da mais técnica das cortes, da lavra do relator de uma ação que se pretende também técnica. O Moraes simplesmente declarou legais todos os seus atos ilegais e enumerou todas as inconsistências, as imaterialidades, ilegalidades e violações do devido processo apenas para decretá-las consistentes, materiais e legais. E ponto final. Nenhuma argumentação em torno de qualquer das questões controversas. Apenas mais decretos para justificar os seus decretos anteriores. Gente, ele mentiu, enfim, com toda a virulência que tornou ele internacionalmente célebre aí e fez dele o primeiro pária internacional com papel passado da história do Brasil. No mesmo momento em que ele estava fazendo isso, o Eduardo Talhaferro, cúmplice arrependido dele, estava depondo no prédio ao lado a Comissão de Finanças Públicas do Senado, que é uma das poucas que escapa lá da máfia chefiada pelo Davi Alcolumbre, mostrando como foi que o Alexandre falsificou provas contra o grupo de empresários calados à força lá na véspera da eleição de 2022 por apoiarem o Bolsonaro. Ele foi atrás do Luciano Hang e dos interlocutores do Luciano Hang, movido por uma nota do Guilherme Amado para o site Metrópolis, sobre a conversa havida entre esses empresários. E em cima disso, e apenas em cima disso, e nada mais, ele mandou quebrar o sigilo fiscal e de comunicações de todos eles e fazer a busca e apreensão dos telefones com que ele monta todas as suas falsificações jurídicas. Com esses telefones nas mãos, ele determinou ao Talhaferro e à equipe de que ele fazia parte, nos termos que você vai poder constatar na matéria na sequência dessa, que forjassem provas contra eles para, torturando o significado das mensagens e conversas encontradas, congelar os bens, cortar o financiamento de campanha e calar a boca deles nas redes sociais. O fundamento da busca e apreensão, em resumo, gente, foi apresentado depois de feita a busca e apreensão. O que é, como tudo que ele tem feito, um crime grosseiro, a profundidades abissais de distância de qualquer coisa que possa ser chamada de uma Corte Suprema de uma democracia. O desfile dos primeiros advogados de defesa que se apresentaram hoje se encaixa perfeitamente dentro desse figurino. A razão da suspensão dos sigilos costumeiros, e a redução da velocidade do rito sumário em que vinha aí a implantação da ditadura do Lula, que cavalga a trama golpista, já foi, obviamente, uma resposta cuidadosamente soberana, ao fato surpreendente de, no meio da festa, as violações de direitos humanos e brutalidades perpetradas pelo Supremo Tribunal a reboque do Moraes aí, terem começado, pela primeiríssima vez na história do Brasil, a produzir consequências para os seus autores. E com isso, gente, o país teve a primeira oportunidade de ouvir as defesas dos múltiplos acusados pelo golpe, esse que tem que ser trama porque não aconteceu, e o que não aconteceu não pode ser julgado como crime por nenhuma lei civilizada, inclusive a que existia no Brasil quando ele ainda guardava traços de civilização, com começo, meio e fim. As argumentações dos 5 primeiros advogados de defesa que se apresentaram hoje proporcionou uma visão de conjunto. Nos poucos casos em que houve qualquer ponto da acusação que se parecesse com um fato,
né, foram apresentadas provas materiais indiscutíveis para desmentir esses fatos. E no mais, tudo que os advogados fizeram foi demonstrar a impropriedade das fantasiosas interpretações aí dos indícios variados colhidos de telefones e tal, né, arrancados a fórceps dos roteiristas do Alexandre de Moraes e montadas invariavelmente sob a mesma dose insuportável de pressão obsessiva que no seu discurso de abertura ele não se pejou de transferir agora para os seus próprios pares no Supremo Tribunal. Os advogados do CID demonstraram claramente que o tempo todo os enredos montados pelo Talhaferro e pela polícia chefiada pelo nefando delegado Schor, né, procuram confundir as atribuições funcionais do ajudante de ordens da presidência com participação voluntária em supostas conspirações. Ele mostrou que o Cid não escreveu a minuta que só existe no celular dele, e conforme foi mostrado pelo advogado Chiquini, e você vai poder constatar aqui mesmo no Vespeiro, rolando para as matérias publicadas segunda-feira, também não é a que teria sido apresentada na reunião em que teria sido tramada a trama. Tudo uma mentirada. Ponto por ponto, enfim, gente, ao demonstrar que o Cid, cuja denúncia é a única fonte de toda essa acusação, não participou de trama nenhuma, a defesa dele demonstrou indiretamente que isso aconteceu também porque não houve trama nenhuma. O Paulo Renato Garcia Sintra, falando pelo Alexandre Ramagem, demonstrou conclusivamente que a maior parte das provas e acusações assacadas lá contra o seu representado simplesmente não constam dos autos e, portanto, não puderam ser contestadas até que o advogado tivesse tempo hábil, né, que lhe foi negado lá atrás, né, de ler toda a trolha, né, que é essa acusação. E assim como o Cid, anotações pessoais dele, que jamais foram apresentadas para quem quer que seja, né, sobre urnas eleitorais e outros assuntos, né, temas conspiratórios desse calibre, né, foram tomadas como prova de trama para desacreditar a eleição. Cara, nem mesmo o teste das urnas programado oficialmente para a ABIN, né, faz parte das atribuições da ABIN, né, foi feito na eleição de 2022, quando o Ramagem era o diretor da ABIN. E o Demóstenes Torres, então, pelo almirante Garnier? Esse foi arrasador, gente. Ele demonstrou, adjetivo por adjetivo, entre aqueles que foram repetidas dezenas de vezes pelo Paulo Gonet, minutos antes, né, quando ele leu lá o libelo dele, para justificar a traição do Estado ao Mauro Cid, por sonegar a ele todos os benefícios prometidos depois de arrancar a delação praticamente sob tortura, né. Ele chamou o Cid de depoente omisso, contraditório, desleal, resistente ao prometido e combinado, e um monte de etcéteras aí que eu não tive tempo mais de registrar, né? O Demóstenes demonstrou que, se assim essa delação deve ser rescindida e não homologada, o que literalmente extingue esse caso. O Demóstenes repetiu os argumentos da liberdade de expressão como fundamento da civilização contra a barbárie e advertiu ali na cara de todos os dinos, né, para o desastre certo que resulta de se criminalizar discursos. Ele repetiu a prova material e indiscutível, né, da ausência do Garnier na reunião em que ele teria oferecido tropas ao presidente, né, que é a única acusação formal que existe contra ele, e é também a mais pesada prova de que haveria uma intenção real de golpe. E ele encerrou o discurso dele com um paralelo brilhante, considerado o palco em que ele estava. Ele lembrou que o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, como o Paulo Gonet, admitidamente entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o Gilmar Mendes, mas desistiu. E nada aconteceu com ele
porque, não tendo havido crime, não havia causa legal a ser julgada. Finalmente, o advogado do Anderson Torres, gente, que é um homem notoriamente inocente e de uma boa-fé que beira a ingenuidade e foi literalmente linchado pelos criminosos que estão no poder aí, destruiu a acusação contra o seu cliente, prova por prova, de forma esmagadora. A tal fuga do Anderson para os Estados Unidos era uma viagem sonhada há tanto tempo que ela tinha sido comunicada para o governador Ibanez Rocha, desde o momento em que ele contratou o Torres como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, antes dele ser chamado para o Ministério do Bolsonaro. A tal minuta do golpe encontrada na casa dele, né, que atraiu para ele a fúria do Alexandre de Moraes e da imprensa pelega toda, estava simplesmente circulando no Google, né, onde ela foi enfiada em janeiro de 2023. A mensagem dele no 8 de janeiro, as mensagens que o Anderson mandou durante a manifestação do 8 de janeiro dos Estados Unidos, então, que foram exibidas lá por ele, confirmam o dolo da tentativa de destruir esse homem. O desespero dele daquilo que está acontecendo. Enfim, gente, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, saíram dessa primeira sessão do julgamento mais sujos que pau de galinheiro. Esse cara dá provas diárias, e ontem confirmadas de maneira vergonhosa e acachapante, né, do temor reverencial que ele tem pelo grande tuxau aí da tribo do Supremo Tribunal Federal. Ele apareceu em todos os arrazoados de hoje como quem, na ânsia de puxar o saco do Alexandre de Moraes, quer ser mais realista que o pretenso novo rei do Brasil. E com ele, a Polícia Federal do desclassificado Fábio Shor, que pelo menos tem a desculpa de ser só um pau mandado. Ou seja, sai coberta de lama a linha de ataque inteira que joga sob o comando direto o Alexandre de Moraes. Mas quem saiu mais irremediavelmente destruído disso é a imprensa golpista, que comprou cada um dos achismos que hoje foram indiscutivelmente expostos como achismos, como fatos incontestáveis. Especialmente a CNN, acusada pelo Eduardo Talhaferro, de ter recusado por 2 meses a fio as provas de falsificação de provas do Alexandre de Moraes, que ele estava exibindo ali no prédio ao lado. As provas do Talhaferro, gente, que compõem os capítulos já conhecidos aí da Vaza Toga, ao contrário dos roteiristas do Alexandre, foram auditadas e periciadas. Cara, a incompetência da direita é a maior prova da boa-fé dela. Não existe cálculo nas ações dela nesse país de cartas marcadas. Mas deveria existir. Não há mais lugar para amadores na luta feroz pelo poder, gente. E a resistência democrática só tem disparado os seus traques aí no auge dos grandes bombardeios dessa guerra. Parece que ela está decidida a garantir que eles não tenham mesmo repercussão. Como pautar esse depoimento do Talhaferro para hoje, o mesmo dia da abertura do processo? E cadê, gente, a CPI da Vaza Toga? O que já tem de informação sobre isso, sendo vergonhosamente escondido pela imprensa podre, né, dá matéria para muito mais que uma CPI. E olha, gente, se depoimentos como esses de hoje, né, que pela primeira vez pintam uma história com começo, meio e fim, como eu já disse, da maior trapaça da história do Brasil e da maior violência política já cometida por aqui depois do enforcamento do Tiradentes, não mudarem o rumo prometido desse processo, é porque o Brasil não tem mesmo salvação mais.